Hello, I hope you'll be fine. Today we're gonna correct chapter 8. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 8, cujo tema é Relative Clauses, a person who, a place, where. Então, o capítulo 8, ele é a continuidade do 7. No 7 a gente estudou os relative pronouns, ou seja, os pronomes relativos. E no 8 a gente vai estudar as orações relativas. Então, os pronomes relativos eles funcionam dentro das orações relativas, que são aquelas orações que se conectam, uma depende da outra, ou não, dependendo do caso. Então, nós tínhamos aí já logo de cara alguns exercícios de relative pronouns, certo? Então, nesses exercícios, vocês vão ter que selecionar sempre a melhor opção para cada frase. No exercício 1, por exemplo, nós temos ali choose the correct answer to complete each sentence. Escolha a opção correta para completar cada frase. Então, nós temos ali the person to all of my success is my mom. Bom, se é pessoa, já não pode ser where. Então, já risca where, certo? Aí sobraria whose, que indica posse, e on, que indica pessoa, na função de objeto, ou seja, alguém que recebe a ação. Então, nesse caso, a opção mais adequada é home. Então, a letra A é home. Ou seja, a pessoa a quem eu devo todo o meu sucesso é minha mãe, certo? The restaurant. The restaurant. Aí você pensa, the restaurant, she usually has lunch, is the most expensive on them all. Bom, the restaurant é um lugar, então não poderia ser home, porque home é sempre para pessoa. Whose deveria indicar alguma posse, mas não está indicando, então sobra where, ou seja, o restaurante onde ela costuma almoçar é o mais caro do shopping. C. The girl drew this picture is only 4 years old. The girl é pessoa, então já risca where. Whose indica posse, mas aí não está indicando posse, apenas está descrevendo, está retomando a garota, né? Então, the girl who drew this picture is only 4 years old. Certo? Na questão D nós temos the girl de novo, mas observe que essa é um pouco diferente. The girl, picture I saw is only 4 years old. Começa falando da garota, mas depois fala de algo que ela possui, ou algo que refere-se a ela, que indica a posse, ou seja, a foto. A garota cuja foto. The girl whose picture I saw is only 4 years old. A garota cuja foto eu vi. Então, observe que mudou. No exercício D, eu estava falando no exercício C, eu estava falando da garota e continuei falando da garota. A garota que desenhou essa imagem, que fez essa pintura, né? Tem apenas 4 anos de idade. A garota cuja pintura eu vi, ou seja, cujo desenho dela eu vi, ou pode ser também, dependendo do contexto da fotografia dela, eu vi na letra D, tem apenas 4 anos de idade. Então, na letra D, eu comecei falando da garota e mudei para o que ela possui. A foto, a imagem, o desenho. Diferentemente da C. Por isso que na C é who e na D é whose. Who é só quando fala de pessoa e whose quando indica algo que ela possui. Ou seja, o interlocutor começa falando de uma coisa, quando usa o whose, muda para algo que essa pessoa possui. Ou até mesmo, por exemplo, o banco do carro, algo que um objeto pode possuir também. Certo? Na letra E, volta a falar de pessoa. The neighbors, os vizinhos. The neighbors who live across the street are from Japan. Ok? Muito bem. Havendo dúvidas quanto a esse exercício, por favor, me mandem mensagem. Tá bom? Exercício 2. Nós temos aqui underline the pronoun that correctly completes the sentence. Então aqui eu não vou conseguir sublinhar. Eu vou colocar do lado escrito na apresentação. Mas vocês sublinhem, é mais simples. Pode circular, fazer um marca-texto que vocês gostam também. Da forma que vocês quiserem. Mas vocês têm que escolher alguma opção dentro da frase. E utilizando a lógica que nós estudamos ao longo do capítulo 7 e 8 também.
tá bom? Então nós temos aqui, né? The city, tarará, I met my wife is very far from here. City, o que significa city? Cidade. Cidade é um lugar? É. Para retomar lugar eu uso o quê? That ou where? Eu uso where. Então, the city where I met my wife. Lina told us about a new song, which our home she is releasing next week. Lisa nos falou sobre a sua nova canção, vai lançar semana que vem. O que vai lançar semana que vem? A canção. Então, é which, certo? Não vai lançar a pessoa, vai lançar a música. Então, como a música é uma coisa, é por isso que a gente usaria which, certo? Letra C. Those have the membership card can enter through the door. Como aqui tem os dois que se referem a pessoa, o que a gente tem que fazer? Observar qual deles tá fazendo na frase papel de sujeito ou de objeto. Então, olha só, aqueles tem o cartão do membro, né? Podem entrar pela porta, podem passar pela porta. Então, vai entrar pela porta quem tiver o cartão, certo? Então, nesse caso, vai ser who, porque vai exercer um papel de sujeito nessa frase, ok? The city, we visited last weekend is amazing. Então, aí, the city that we visited last weekend is amazing. Ok? Very good. Nesse caso não caberia where, professor? Não. Porque aqui ele está falando assim, a cidade que nós visitamos semana passada é incrível. Where cabe quando você consegue fazer a tradução como onde. Por exemplo, olha só, na letra A. The city where I met my wife is very far from here. A cidade onde eu conheci minha esposa é muito longe daqui. Quando eu consigo substituir where por onde na tradução, ele vai funcionar. Quando não, que é o caso da letra D, não funciona, pode usar o that, tá bom? Então, the city that we visited last weekend is amazing, certo? Você não falaria a cidade onde nós visitamos, não, a cidade que visitamos. Então, quando na adaptação para o português vira o que, é mais fácil você raciocinar que vai caber um that ali, tá bom? Por último, nós temos ali the lady whose daughter lives next door won the competition. A senhora a filha mora na próxima porta venceu a competição. Então observe, comecei falando da senhora, depois passei a falar da filha dela. Quando eu faço isso, né, geralmente eu estou falando de algo que aquela pessoa ou que aquele objeto tem ou possui. Quando tem isso, há uma indicação de posse. E quando há uma indicação de posse, eu vou usar whose, certo? The lady whose daughter, a senhora cuja filha, the lady whose daughter lives next door, won the competition. Ok? Muito bem. Havendo dúvida nesse exercício, já sabem o que fazer. Please send me a message. Right? Exercício 3, vocês tinham que marcar a sentença incorreta. Então vamos analisar. Letra A. The person who, aparentemente está ok. The person who phoned me last night is my cousin. Letra B. The car which, aparentemente ok. Letra C. The student whose phone, aparentemente ok. Começou falando do estudante, do aluno, depois passou do telefone dele. Letra D. The policemen are looking for the motorcycle which driver was masked. Parece ter um problema, vamos ver. Letra E. The person that I met last night is now my friend. Ok. As demais parecem que estão tudo ok. Vamos analisar a letra D. Olha só. The police are looking for the motorcycle. A polícia está procurando pela motocicleta. Which driver was masked? Que o motorista estava mascarado, ou não seria melhor cujo o motorista, ou seja, aquele que está relacionado à posse da motocicleta. Por esse motivo a letra D está incorreta, né? Porque ao invés de which, deveria ser whose, porque há indicação de posse nesse caso, certo? Na questão 4, você tem que escolher a melhor alternativa que melhor completa as frases. Então, the car
pode ser which ou that. Então aí serve todas por enquanto. Depois nós temos ali Mr. Green, é uma pessoa. Também ainda pode valer as demais. Então fica pela última, né? Vamos lá. My sister, para phone you just heard, is an actress. Minha irmã, cujo telefone você acabou de ouvir, é uma atriz. Então seria a letra B, justamente por causa da última frase. My sister, whose phone you just heard, is an actress. Tá? Então o que definiu mesmo aí foi a última frase, porque as demais caberiam, dependendo do caso. Por quê? Também tem a questão do home, né? É verdade. Tem a questão do home aí na segunda frase. Por que é home e não é who? Porque é a quem, né? Ou seja, a pessoa que está recebendo o meu amor. Mr. Green, whom I like very much. Ou seja, quem gosta? Eu gosto. Quem recebe esse amor? Mr. Green. Então eu gosto e ele recebe, né? Esse amor. Ele é, sei lá, não sei se isso existe, mas ele é gostado por mim. Is my coach, ok? Essa é a ideia. Exercício 5, você tinha que completar, observar as fotos e completar as frases. The Sugarloaf is a place from... Esse Sugarloaf é a tradução de Pão de Açúcar que eles fizeram, né? Confesso que acho bem engraçado, mas... Enfim, traduzir nome de lugar é sempre complicado, por isso eu não costumo fazê-lo. The Sugarloaf is a place from... You can enjoy Rio de Janeiro's beautiful landscape. Então observem. Aqui estamos falando de lugar, né? E estamos falando de lugar onde eu posso substituir where por onde na tradução. Exatamente. Na qual, né? The Sugarloaf is a place from... O Pão de Açúcar é um lugar de onde você consegue aproveitar as belas paisagens do Rio de Janeiro. Ok? Letra B. Nelson Mandela was a politician. Bom, pessoa, já sabemos que é who, tá bom? Nelson Mandela was a politician who fought against apartheid in South Africa. Nelson Mandela foi um político que lutou contra o apartheid na África do Sul. Spring is the season. We can see the most beautiful flower. Já sabemos que é season, ou seja, estação do ano. Primavera, estação do ano. Então nós podemos colocar quando, porque tem referência de tempo, certo? Letra D. The newsagent shop is a shop you can buy newspaper and magazines. Um lugar where. Ok? Muito bem, vamos ao próximo. Na próxima página vocês têm aí mais exercícios para completar com relative pronouns, né? Então vamos ao primeiro. Mr. Smith, is a teacher, speaks Korean. Bom, se é uma pessoa, já sabemos obviamente que é who, certo? Where is the pen, I bought last week? Estava se referindo a pen, não tem nenhuma pessoa aí. Então, como opção, a gente tem which para falar de coisa. O professor poderia ser that nesse caso? Poderia, mas tem that como opção? Não. Então não vai poder usar nessa frase, nesse exercício. Mas na vida poderia usar? Poderia, claro, com certeza. That, na maioria das vezes, ele vai substituir who e which, sem problema nenhum. Mas nos exercícios do livro, eles não te dão a opção para você usar, para que você aprenda a usar o who e o which. Senão todo mundo ia querer usar só that. Ia ficar fácil demais, né? Muito bem, vamos lá. Questão C. Children, parents are strict, tend to be more disciplined. Isso é interessante, ó. Vamos lá. Children, parents are strict. Crianças, alguma coisa. Pais são rígidos. Então, começou das crianças, começou falando dos pais. Quando isso acontece, você já sabe o que vira. Whose, porque indica a posse. Crianças cujos pais são rígidos tendem a ser mais disciplinados. Concordam? Ou vocês acham que é o contrário? Fica aí o questionamento. Questão D. That's the school, rooms are very small. Começou falando da escola, depois passou a falar dos quartos. Então, whose, facilmente identificável. Letra E. The dress, you want to buy is very expensive.
The dress which you wanted to buy is very expensive. Por quê? Which? Porque é um objeto, horas. Um vestido que você quer comprar é muito caro. Desiste, vamos pro Brás. Muito bem. Exercício 2, 3, 4 e 5 são todos de alternativa. Então nós tínhamos ali, he is the man, tarará, sings very well. Ora, se está falando de uma pessoa e não está indicando posse de nada, só pode ser letra B. 3. Go and find the driver, parará, arrived here yesterday. Driver é motorista. Motorista é uma pessoa. Se não está indicando posse, só pode ser a letra C. 4. My Uncle Harry, parará, I haven't seen for years, is coming for Christmas. Uncle Harry, meu tio Harry, é uma pessoa? É uma pessoa. Tá falando de posse? Não. Então só pode ser a letra A. Questão 5. Her brother's restaurant, parará, is easy to find, has excellent food. Olha só, aí tá falando brother's restaurant. O que significa brother's restaurant? Restaurante do irmão. Então tá falando do restaurante e não do irmão. É a mesma coisa que eu falar assim, Micaela's father. Tô falando pai da Micaela. Se eu falar assim, Giovanna's sister. Tô falando irmã da Giovanna. Heloísa's friend. Tô falando o amigo da Heloísa. Então aí, ó, brother's restaurant. Certo? O restaurante do irmão. Então, como é um restaurante, é um lugar, é um objeto, dependendo da situação. Não tem a opção de where, sobra-nos which. Então, vamos de which. Letra A. Ok? Muito bem. A questão de aprofundamento é pessoal. Né? Você tinha que escrever frases utilizando os pronomes relativos who, where e when. Eu sempre coloco algumas sugestões, né? Então eu coloco aqui para vocês como sugestões. That is the boy who was arrested in Ibiza. O que acontece? É muito comum os alunos, quando têm esses exercícios de fazerem frases sozinhos, eles usarem who, where, when no começo da frase. Não é para fazer isso. Se você colocou assim, who is tananã, where is tananã, when is tananã, não é para fazer isso, tá? Por quê? Pronome relativo, eles vão no meio da frase, não tem sentido de pergunta, eles têm o papel de unir duas orações que antes eram independentes e se tornaram uma só, certo? Pelo amor de Deus, se você colocou isso, apaga, tá errado. Tá bom? Não coloca o where, who e o when no começo da frase para esse exercício. Opa, o que eu fiz? Ah, voltei. Peraí. Muito bem, muito bem, muito bem. Letra B. Shakira visited the city where I was born last year. Shakira visitou a cidade onde eu nasci ano passado. I started crying when I watched that scene. Eu comecei a chorar quando eu vi aquela cena. Então observem, o who pode significar quem? Pode, mas não nesse contexto, né? Não numa pergunta. Aqui não é contexto de pergunta. Então, o who, where e when, embora eles sejam question words, ou seja, pronomes interrogativos que servem para perguntar sobre quem, onde, quando, nessas frases, relative clauses, ou seja, orações relativas, eles não estão exercendo esse papel. Então, por isso que você não pode fazer nesse exercício frases em que a primeira ou segunda palavra sejam where, como se fosse uma pergunta, porque não é essa a ideia, ok? Exercício 2, corrigir os erros das frases abaixo. Então nós temos ali, I found the keys who you were looking for. Keys who, isso combina? Keys é chave, who é para pessoa, chave é pessoa? Não, então você substitui who por that. Professor, pode ser which? Pode. I found the keys that you were looking for, or which were you looking for, ok? Também tem a segunda opção de você omitir, né? Então, olha só. I found the keys you were looking for. Como em português a gente sempre coloca o que estava procurando, o
que você estava procurando, é difícil a gente pensar que a gente não precisaria desse que. Então, em inglês, muitas vezes, a gente consegue omitir o pronome. A gente estudou, inclusive, isso no capítulo 7, tá? O sentido não é alterado. Olha só a frase. I found the keys you were looking for. Significa a mesma coisa que você dizer I found the keys that you were looking for. Então, você pode suprimir o that aí nessa situação também, sem alteração de sentido. Você só não vai poder alterar quando ele tiver um verbo em seguida, porque aí vai alterar o sentido da frase, tá bom? Muito bem. Exercício B, temos lá. They met a painter whose paintings worth millions of dollars. Eles conheceram um pintor que as pinturas valem milhões de dólares. Então não pode ser que as pinturas, tem que ser cujo as pinturas, porque é algo que pertence ao pintor. Por esse motivo, ao invés do who, utilizaremos whose. They met a painter whose paintings worth millions of dollars. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Acabou. No final do livro, no final da unidade, nós temos aí o consolidation, né? Então, para que vocês preencham, perdão, aí na última página nós temos o seguinte: The reason why I hate sports, the time when I go to bed, the car which or that my mom owns, the place where I live, the person whose car I borrow sometimes, and the person who or that washes my car. Observem que todas essas palavras são pronomes interrogativos, sim, porém não estão exercendo esse papel. Estão exercendo o papel de pronome relativo que eu acabei de explicar no minuto anterior. Ok? Espero que tenham acertado tudo. Quando retornarmos, não sabemos quando, mas espero que não demore muito tempo. Verificarei todas as correções, tá bom? Cuidem-se, respondam no Google Classroom se conseguiram fazer a correção, se tiveram dúvida, mandem uma mensagem, ok? Não fiquem quietos. See you guys next class, maybe after vacation, I don't know. Bye bye.